O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Desse modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito Santo. E sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou para a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. E então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, nesse ano santo da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, ano que a igreja celebra com grande júbilo, com grande alegria, nós ouvimos Jesus realizando e lendo, proclamando a passagem do profeta Isaías. Ele veio para proclamar um ano da graça do Senhor. Que esse ano de 2025, ano santo,
seja para nós verdadeiramente ano da graça. Um acontecimento da graça em nossos corações. Advirto que a graça de Deus não acontece necessariamente entre rosas e triunfos. A graça de Deus às vezes vem crucificada, mas que seja um ano da graça. Um ano onde a graça opera nas nossas vidas. Aconteceu. Aconteceu. Essa é a palavra. Vejam, Jesus aconteceu. Jesus é a palavra de Deus, que é um acontecimento. A palavra de Deus veio. A palavra de Deus veio nos visitar. É importante nós entendermos isso. A palavra de Deus, ela não é um livro, sem desprezo nenhum pela Bíblia. A Bíblia é preciosíssima. Eu preferiria não viver se não houvesse Bíblia, se eu não pudesse mais ouvir a voz dele. Seria melhor não viver do que parar de ouvir a voz dele. As palavras que saíram dos próprios lábios de Jesus. A Bíblia é preciosa. Mas Jesus é muito mais. A Bíblia é instrumento para nós entrarmos em contato com Ele. Ele é a palavra eterna, a palavra do Pai, a palavra de Deus, eterna. Ele, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. Essa palavra, por nós homens, e pela nossa salvação, aconteceu, desceu dos céus, se encarnou do seio da Virgem Maria, Ele veio. Nós não estamos mais sozinhos, Ele veio. São Lucas inicia o seu evangelho dizendo exatamente isso. Dizendo que ele quer fazer um relato do que aconteceu. Os fatos acontecidos entre nós. A palavra que ele usa, no original grego, tem o sentido de realização. Pepleroforemenon. É a mesma palavra, aconteceu, realizou, que depois, 4 capítulos depois, não sei se vocês sabem, o evangelho de hoje é uma colagem, tá? É os primeiros versículos do primeiro capítulo, e aí pula, dá um salto triplo, mortal, cambalhota, e vai para o quarto, aterriza no 4º capítulo, lá na sinagoga de Nazaré. Jesus abre o livro do profeta Isaías, lê e diz que também aconteceu. Ou seja, Jesus está nos ensinando que essas palavras que vocês acabaram de ouvir, essas palavras aí, elas aconteceram. Diz assim, peplerosai. Pleperosai é o mesmo verbo, é a mesma ideia que está lá, que São Lucas está falando. O que é que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: antes de Jesus, as Escrituras estavam fechadas. As Escrituras estavam seladas. O Evangelho de São Lucas começa dizendo lá no início, eu estou narrando aquilo que aconteceu, os acontecimentos
Acontecimentos, pragmaton, coisa acontecida, pragmática, acontecido. Eu estou narrando para vocês o acontecido. Jesus, então, abre as escrituras na sinagoga de Nazaré e diz, aconteceu. Mas ninguém se deu conta que aconteceu nada. O pessoal de Nazaré chegou e disse, joga esse cara morro abaixo, vamos matar esse infeliz aí. Não viram nada acontecendo, tanto que levaram Jesus à morte, e quando o mataram, Jesus ressuscitado, primeiro dia de Jesus ressuscitado. Jesus ressuscita e ele podia fazer o quê? Ele podia fazer um show. Ele podia aparecer para Caifás, para Anás, para Herodes, para Pilatos. Dizer aqui, toma. Não fez isso. Primeiro dia de ressuscitado. Ele podia, como algumas pessoas piedosas pensam, podia ter aparecido para Nossa Senhora. Não fez isso. Primeiro dia de ressuscitado. Jesus anda léguas, mais de 20 quilômetros. Leva tempo, não sei se você já caminhou 20 quilômetros na sua vida. Eu, quando era pároco de Barão-de-Melgaço, fazia todos os anos uma peregrinação de 20 quilômetros, né? Da fronteira da paróquia, o início da paróquia, até a cidade de Barão-de-Melgaço. Ele passava a noite caminhando. É comprido, gente. É comprido. Jesus caminhou esse tempo todo, um dia de caminhada, ressuscitado, para explicar as Escrituras, para dizer que aconteceu. Abriram-se-lhe os olhos. Os discípulos de Emaús voltam de Emaús para Jerusalém, encontram os apóstolos dizem, ele ressuscitou de verdade, apareceu a Simão, e então Jesus aparece para eles e diz, é o que eu venho dizendo para vocês, era necessário que se cumprisse o que está escrito e previsto a meu respeito em Moisés, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Eu vim fazer acontecer a Escritura. O que quer dizer isso, gente? Vamos lá. Quer dizer o seguinte. Deus se revela e se revelando quer nos salvar. Deus não veio contar segredinhos, porque Deus não é fofoqueiro. Deus veio se mostrar. Deus veio mostrar a intimidade do seu coração, porque Ele sabe que se nós o conhecemos, nós o amaremos, e se nós o amarmos, nós seremos salvos. Deus quer que nós entremos na intimidade dEle. Deus quer que nós o conheçamos. O que é que um namorado faz com a namorada? Namoro, gente. Não é essa maluquice que o povo faz hoje em dia. Namoro é se dar a conhecer, é conversar com o outro. Namoro é um ato de convívio e de conhecimento mútuo. Conviver para conhecer. Onde a pessoa também vai confiando e vai abrindo os segredos do seu coração para o outro. É isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer conviver conosco e abrir os segredos do seu coração. Deus quer que nós o conheçamos. Gente, e quando nós o conhecermos mais e melhor, nós iremos ficar cada vez mais surpresos, porque é muito melhor do que nós esperávamos. Conhecer uma pessoa que quanto mais você convive com ela, mais ela é amável, mais ela é digna de ser amada. Quanto mais você convive, mais você vê que você se surpreende a cada dia a grandeza
dessa pessoa divina que é Jesus. Jesus veio e aconteceu. Os segredos, você quer conhecer os segredos de Deus? Olhe para Jesus. Você quer conhecer os segredos de Deus? Nesse homem, Deus se fez homem para que nós pudéssemos ver Deus. O que era desde o princípio, o que nós vimos e ouvimos, o que nós tocamos com nossas mãos, diz São João. É isso que nós viemos transmitir para vocês, para que vocês tenham comunhão conosco, para que vocês entrem nesse mundo fantástico que é a Santa Igreja Católica, o corpo místico de Cristo, esse corpo de salvação. Vocês precisam conhecer Jesus, vocês não podem deixar de conhecer Jesus. Ele está vivo, Ele é mais do que as Escrituras. As Escrituras são um instrumento fantástico para nós entrarmos em comunhão com Ele, para nós conhecermos Ele cada vez mais, mas Ele é mais. A palavra de Deus é mais do que as Escrituras, porque a palavra de Deus aconteceu. A palavra de Deus aconteceu, é um acontecimento. Conviver com Jesus, ter acesso às Sagradas Escrituras, ler o Evangelho, entrar em contato com Jesus na vida dos santos, no ensinamento da igreja, na divina e santa Eucaristia, conhecê-lo, porque a palavra de Deus aconteceu. São Lucas escreve o seu evangelho para dizer: eu quero que vocês entendam. Gente, aconteceu, Deus veio. A gente não precisa mais ficar procurando Deus às apalpadelas. A gente não precisa mais ficar procurando Deus como se estivéssemos cegos num lugar escuro, tateando. Não, Ele veio. Deixa eu usar uma palavra estranha. Deus tornou-se agarrável. Deus vamos agora para uma coisa mais elevada, mas é a mesma ideia. Deus é concebível. Concipio, com pegar. Em alemão, begreifen. Conceito, a palavra conceito é quando você pega com a sua inteligência. Tá! Peguei, entendi. Claro que Deus é sempre muito mais. Mas Deus, que é muito mais, veio. Maria Madalena, no dia da ressurreição, quis agarrá-lo. Ele disse: não me segure, não me agarre, porque eu sou agarrável, mas não sou segurável. Não dá para você colocar na sua cabeça. Deus veio, gente. Deus veio. Você entendeu o que é isso? Você entendeu o que é ser cristão, católico? Deus veio. Deus está vivo e Ele veio. Ele está vivo nos nossos sacrários. E Ele nos visita vivo quando nós lemos as Escrituras. Jesus. Você é chamado a entrar em contato com Ele. Jesus não é uma ideia. Jesus é Deus vivo no nosso meio. Jesus é um acontecimento histórico, datável. Jesus aconteceu de verdade nesse mundo, e Ele, que aconteceu de verdade com data e lugar na história, o nosso credo, né? Diz assim: padeceu sob Pôncio Pilatos. O que é isso? Parece uma loucura, né? O credo é uma lista de coisa bonita. Criador do céu e da terra, Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, só coisas bonitas, concebido, nasceu da Virgem Maria. De repente,
padeceu sobre Pôncio Pilatos. Ué, quem é que faz um condenado ao inferno aqui no meio do credo? Quer que você põe um demônio aqui no meio? Mas é porque Pilatos coloca Jesus na história. Pilatos pode ser identificado na história comum, humana, normal. Nos registros civis, houve um governador chamado, o procurador do imperador chamado Pilatos. Ele esteve lá, é verdade. Então foi naquela época ali, naquela data histórica, que o verbo veio, que a palavra veio, que ela aconteceu. Jesus aconteceu historicamente. Jesus é real. E Jesus é Deus que entra na história, deixa eu dizer, de carne e osso. Deus vem. Quer conhecer Deus? Procure conhecer Jesus. Você precisa ter esse contato com Jesus constante, diário, permanente, definitivo, para sempre. Não passe um único dia de sua vida sem estar com Jesus, sem estar em contato com Ele de forma verdadeira, concreta. Jesus está vivo, você precisa conhecê-lo, você precisa entender isso, que quando você reza, Ele está vivo lá. E você pode ouvi-lo nas Escrituras, você pode ouvi-lo no ensinamento da igreja, você pode ouvi-lo no seu coração. Jesus, Deus veio, Deus aconteceu no nosso meio. Você não está sozinho. Não existe solidão. Ele está com você sempre. O que existe para um cristão, não existe solidão. O que tem é esquecimento. Você esqueceu que Ele está com você. Você só se esqueceu, mas Ele está lá. Meus queridos, quanto mais você conviver com Jesus, mais você irá se maravilhar e ver a grandeza dEle, ver quem é Jesus de verdade. Jesus não é decepcionante. Algumas pessoas que me conheceram primeiro pela internet, pela televisão, etc. e tal, depois começam a conviver comigo, ficam meio decepcionadas. Por quê? Tá bom. O Padre Paulo é um padre virtuoso, tudo bem, vai. Mas santo? Santo é um vinho de outra pipa, né? É outra coisa. É outra conversa. As pessoas me veem na televisão, na internet, etc. e tal, e têm contato com as coisas santas que eu prego. O que é que elas imaginam? O óbvio. Quem prega coisas santas assim, só pode ser santo. Convive com Ele, né? Mora com Ele. Aí você vê, tudo bem. É um padre decente, virtuoso, mas santo. Então o convívio entre nós decepciona. Você se casa, namoro, beleza, casa para você ver. Toda pessoa casada termina dizendo: eu não imaginava. Eu não imaginava que fosse assim. É sempre uma surpresa meio decepcionante.
É assim o convívio entre nós. Quanto mais você convive, mais você tem que reajustar, né, a expectativa e entender que é menos do que você esperava. Estou dizendo tudo isso para dizer que com Jesus não é assim. Jesus não é decepcionante. Jesus nos enche de maravilhamento a cada passo. Se a sua vida são as léguas de Jerusalém a Emaús, a cada centímetro, cada passo, cada metro desse caminho com Jesus, Ele nos enche de maravilhamento, Ele incendeia o nosso coração. Não ardia nosso coração quando Ele nos explicava as Escrituras no caminho? Até Jesus as Escrituras estavam seladas e escondidas. Quando Ele veio, tudo se tornou claro. E quanto mais nós convivemos com Ele, mais claro fica. E mesmo na eternidade, não irá cessar esse nosso maravilhamento. Claro que na eternidade é outra coisa, não tem o tempo como aqui. Mas mesmo na eternidade nós vamos viver a alegria de um maravilhamento. É uma alegria sobre outra alegria, porque a alegria da surpresa positiva. Quando eu entrei na procissão, tinha uma criancinha aqui na entrada. Cadê a criança? Está lá? É a mãe, é a avó? Está lá? Eu não sei quem é a criança, mas a criança sabe quem eu sou. Quando ela me viu, ela abriu os braços com maravilhamento e alegria e surpresa, que eu tive que quebrar a formalidade da procissão e cumprimentar a criança, porque senão... O maravilhamento, surpresa. Gente, a alegria do maravilhamento, essa alegria infantil, pura, linda, santa, essa alegria de surpresa positiva. Quem já não viu uma criança assim? A alegria do Senhor é nossa força, diz a primeira leitura. A alegria desse maravilhamento de que em Jesus, graça sobre graça, maravilhamento sobre maravilhamento, alegria sobre alegria. A palavra graça tem a ver com alegria também. A graça, a alegria, o maravilhamento de conhecer Jesus. Você precisa entrar nessa vida. Meu irmão, essa homilia, se você não entendeu o que eu estou querendo com ela, eu quero somente uma coisa: que você se decida por conhecer Jesus e conhecê-lo intimamente. Não conhecê-lo de ouvir falar. Eu ouvi falar de Jesus. Não. Que você possa, na sua vida espiritual, dizer: eu não conheço Jesus de ouvir falar, eu me encontrei com Ele. E como que a gente se encontra com Ele? Na Eucaristia, nas Sagradas Escrituras, na vida dos santos, no magistério da igreja, porque Ele aconteceu de verdade. Então todos esses instrumentos fazem com que a gente entre em contato com Ele, que é Deus que se fez homem. Você precisa se enamorar por Cristo. Você precisa entender que você irá se maravilhar. Maravilha das maravilhas. E quanto mais você o conhece, mais você se maravilha. E quanto você mais se maravilha, mais vem a alegria. E isso dá força para continuar. A alegria do Senhor é nossa força.
a alegria de saber que essa nuvem escura que cobre nossas vidas de tragédia é um nada diante do sol que é Jesus, que brilha soberano e não se deixa afetar por nenhuma nuvem. O sol, esses dias teve tempestade aqui em Cuiabá, caiu um montão de árvore, alagamento e prejuízo. Em São Paulo, no mesmo dia, por coincidência, embora Cuiabá e São Paulo sejam bem distantes, teve também chuva e desastre. Uma nuvem, uma chuva, uma tempestade, para nós é um desastre. Mas o sol não foi minimamente afetado por isso. A água não chega lá. A sombra não chega lá. A nuvem não chega lá. Jesus, Deus. Para dizer que Deus não entende de desastres, Ele morreu crucificado. Mas Ele é presença no meio de nossos desastres e nós podemos conhecê-lo na intimidade. E quanto mais nós conhecermos Jesus, mais será a nossa surpresa. Com Jesus não tem decepção. Se você se decepciona com Ele, é simplesmente porque Ele está quebrando os ídolos da sua cabeça e mostrando que Ele não é o que você criou. Ele é quem Ele é. Ele não é o Jesus que você inventou. Ele é Deus, que é muito maior do que aquilo que você consegue confabular com a sua cabecinha. Meus irmãos, chega. Eu vou ficar aqui falando, girando, numa homilia que parece não ter rumo, mas ela tem um rumo só. Várias reflexões concêntricas ao redor de uma única e mesma ideia. Ele aconteceu. Ele veio. Ele realizou. Os acontecimentos, pragmaton, que se realizaram, se cumpriram, aconteceram plenamente entre nós. Hoje se cumpriu essas escrituras. Era necessário que se cumprisse o que estava previsto sobre o Cristo nas escrituras. Era necessário que se cumprisse o que está escrito sobre mim em Moisés, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aconteceu. Agora você só precisa buscar Jesus. Precisa conhecê-lo. E você não pode saber de Jesus por ouvir falar. Conheça Jesus. Seja um católico de verdade. Tenha um relacionamento vivo, íntimo, verdadeiro, real com Ele. Esse relacionamento não é possível fora da igreja. Porque Cristo não tem dois corpos, Ele tem um corpo só. É nessa sinfonia dos santos e na fé de 2000 anos que nós encontramos a Ele. Vamos lá, coragem. Que esse maravilhamento cause alegria e que a alegria do Senhor seja a nossa força.